Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 1. O tema central deste capítulo consideramos Jesus Cristo, Deus homem, em uma só pessoa. O capítulo começa dizendo que da encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que no princípio não existia nada além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo foi criado a partir da palavra de Deus. Quando ele diz no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós sabemos que Jesus, ele foi agente ativo na criação do mundo, de tudo que existe no universo. Mas lá na eternidade, quando tudo começou a ser feito, quando se criou todo o universo, e nós, seres humanos, Deus já sabia, pela sua onisciência e pela sua presciência, que nós, seres humanos, criados por ele, o homem cairia, haveria a queda do homem. E o pecado entraria na humanidade. Aquilo que Deus tinha concebido, que se o homem não pecasse, não haveria morte física e nem a morte espiritual. Mas o homem, ele foi enganado, né? A serpente enganou Eva e, consequentemente, Adão, e os nossos primeiros pais pecaram, e o pecado entrou no mundo. Então, lá na eternidade já tinha um plano de salvação para a humanidade. Que o próprio Deus, ele viria, ele encarnaria e viria estar conosco. Jesus se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. Então, quando Jesus faz isso, quando ele é concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus, naquele momento, ele passa, após o seu nascimento, a ser Deus e ser homem. Apesar das controvérsias de muitos concílios que aconteceram ao longo da história da humanidade, mas nós hoje sabemos de forma clara que Jesus ele tinha natureza humana e divina. E o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então Jesus ele veio para resolver o problema do pecado da humanidade. Jesus veio para isso. Trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Mas quando Jesus vem, antes de Jesus, João Batista dá testemunho de Jesus. Nós sabemos que a mãe de João Batista, Isabel, era parenta de Maria. E João Batista era parente de Jesus, consequentemente. Então, João veio antes para dar testemunho de Jesus. O capítulo continua, e muitos achavam que João Batista era o Messias prometido. Mas João disse que não. Alguns entendem que ele era o Elias, porque as Escrituras dizia que antes que o Messias viesse, era necessário que Elias viesse primeiro. E muitos perguntam a João Batista se ele era o Elias prometido. E ele disse, não, eu não sou o Elias prometido. Tu és profeta? Ele disse, eu não sou profeta.
Mas Jesus, em alguma ocasião, vai dizer que o Elias já veio e vocês não entenderam. Porque João Batista, ele tinha os hábitos, os costumes de Elias. A maneira, o comportamento, a maneira dele pregar no deserto, a alimentação, era compatível com Elias. Então, quando Jesus fala que Elias já veio e vocês não quiseram, ele está se referindo a João Batista, os apóstolos entenderam isso. Mas João Batista, ele repete o testemunho de Jesus. E quando João Batista vai dizer que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, ele continua vindo até João para ser batizado. Aí nós temos que entender que o batismo de Jesus era para revelar sua identidade, porque João, no momento do batismo de Jesus, aquele que pousar, que vier o descer sobre ele o Espírito Santo, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Porque João Batista batizava com água para arrependimento. O batismo de João não leva à salvação. O que leva à salvação de uma pessoa é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo quer dizer no momento da conversão. Nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós nos convertemos. Quando ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem, entra no nosso coração, entra no nosso espírito humano. É nesse momento que há conversão, é nesse momento que há salvação. E somente depois que você recebe o Espírito Santo, que você se converte, é que você pode ter fé e se arrepender. Muitas doutrinas dizem que primeiro você tem fé e se arrepende para depois receber o Espírito Santo. Mas com a morte, com a queda do homem, com a morte espiritual de cada um de nós não temos capacidade de nos arrependermos e termos fé sem antes receber o Espírito Santo. Então, nós vamos ver que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João está dizendo isso. Mas quando João estava pregando o batismo de arrependimento, sabemos que aquele batismo de João não levava à salvação, ele apenas anunciava, abriu o caminho para Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos discípulos de João, que visitavam João, que caminhavam com João no deserto, muitos entendiam que João era o Messias. Mas João diz claramente que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João fala. E muitos discípulos de Jesus, de João, acompanham Jesus. Acompanham Jesus. Chegando ao ponto de dizer que, André dizer que achamos o Messias. Jesus, ele não falava claramente que era o Messias. Porque o Messias que os judeus buscavam, que esperavam, era o Messias terreno. Era o Messias que vinha tirar a opressão daquele povo. Ele seria o rei. Mas Jesus não veio com esse objetivo. Jesus veio com o objetivo de nos trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido em nosso lugar, Jesus não tivesse ressuscitado, subido aos céus e mandado o Espírito Santo, todos nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Por isso que Jesus veio. Mas depois, um dos apóstolos de Jesus encontra com Natanael, e ele pergunta se lá de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Porque Nazaré era um lugar desconhecido. Era um lugar que Jesus foi morar depois do nascimento, ele volta lá do Egito. Era um lugar desprezado, um lugar que não tinha... a Bíblia não falava de Nazaré, porque era um lugar... Não havia ninguém que tivesse algum conceito bom sobre aquela região.
E quando Jesus fala para Natanael algumas verdades, Natanael se surpreende, né? E ele diz, né, a respeito que Jesus era um verdadeiro israelita, né? E quando Jesus fala para Natanael algumas coisas, ele diz: de onde tu me conheces? Ele respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando eu estava debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Então uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento de nada, por aquilo que Jesus falou, ele passou a acreditar em Jesus. Mas nós sabemos que Jesus foi agente ativo da criação. Antes de tudo existir, Jesus já existia. Então esse capítulo ele é importante porque ele fala que o Messias veio para a nossa redenção. Ele tomou a forma humana. Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Jesus, Cristo, Deus e homem em uma só pessoa. Isso foi objeto de discussões acaloradas durante muitos e muitos anos nos concílios, mas prevaleceu isso até hoje. Nós temos consciência que Jesus é Deus e é homem numa só pessoa. Que Deus continue nos abençoando.